o experimento científico da autorrealização. I am pure soul. I am pure soul. I am pure soul. I am pure soul. I am pure. जे स्वरूप अज्ञान थी भव भटकण ना फेर स्वरूप ते समजाविणे लाव्या दादा निज घेर ज्ञात पिता हो ज्ञानी जी प्रगट दादा भगवंत ज्ञात पुत्र हूँ आपनो तम थकी छे भव अंत। É devido ao nosso imenso karma de mérito que alcançamos o conhecimento do ser, através do Gnana Vidhi. Receber o Gnana é como plantar uma semente, é uma iniciação no caminho da libertação. Para alcançar a libertação final, moksha, todo o karma precisa se dissolver com a ajuda das 5 agnas. As agnas não devem ser cantadas, mas são para o nosso entendimento e devem ser aplicadas em todas as nossas relações cotidianas. Os 5 princípios, agnas. Do ponto de vista relativo, eu sou Chandubai. Substitua pelo seu nome. Do ponto de vista real, eu sou alma pura. O mundo é governado pelas evidências científicas circunstanciais. Vyavastit Shakti. Encerre todos os seus arquivos com equanimidade. Acumule créditos na conta da alma pura. Experiência. Eu tenho sido um buscador por muitos anos, eu tentei muitos caminhos espirituais diferentes, mas havia essa convicção e essa crença, essa fé de que havia alguma coisa como a verdade e que algum dia eu esperava encontrá-la. Que o conhecimento verdadeiro e o autodespertar verdadeiro era possível. E depois de receber o Gnana, foi para mim uma experiência sutil dessa separação entre o ser e o não ser, ou a alma pura e o complexo corpo e mente. E essa experiência em si nem foi uma das experiências mais poderosas que já tive, mas o uso dos 5 princípios ou das 5 agnas me permitiu continuar na crescente compreensão do ser, do verdadeiro eu. Percebo que, à medida que esses karmas estão descarregando, eu entendo melhor por que isso está acontecendo e o conhecimento de que sou alma pura permanece e, na verdade, fica mais forte. Então, a cada passo, nós queremos manter esta prática dos 5 princípios. Agna 1. Do ponto de vista relativo, eu sou Chandubai. Agna 2. Do ponto de vista real, eu sou alma pura. Todo dia pela manhã, você tem que tomar uma decisão. Eu quero permanecer nos 5 princípios durante todo o meu dia e todo o tempo. É pela graça que você está obtendo este conhecimento. Então, da sua parte, você tem que fazer purshat, uma forte nistei e decisão de que eu quero permanecer nos 5 princípios. Por favor, esclareça os 5 princípios na maior extensão possível. Esta é a parte importante. Se você praticá-la mais e mais e mais, você terá a experiência completa da alma pura. O primeiro princípio, do ponto de vista relativo, eu sou Shandi.
Do ponto de vista real, eu sou alma pura. Anteriormente, nós tínhamos apenas um ponto de vista. Eu sou o Xandi, está correto? Eu sou o marido, eu sou o pai, mas você é mesmo? O pai? Sim, eu sou o pai, mas você diz, eu sou o marido. Em relação à esposa, você é marido, mas em relação ao filho, você é pai. Então você é, na realidade, o pai ou o marido? Não, é relativamente o marido, relativamente o pai. Então, realmente, você é alma pura. Anteriormente, nós acreditávamos que, na verdade, eu sou Xandi. Mas isso também é relativo, porque foi após o seu nascimento que o seu nome foi dado. Você já estava lá antes do seu nome, mas aos poucos vai compreendendo. Você só tem que praticar. Mas agora temos que simplesmente entender que você só tem que praticar. Assim como o Xandi está separado de você, eu sou alma pura. O Xandi está separado de mim. Você tem que ver todo mundo desse jeito. Veja, do ponto de vista relativo, ele é uma embalagem. Do ponto de vista real, ele é alma pura. Vacas, os animais, os pássaros, os humanos, você precisa começar a praticar que tudo tem que ser visto pelos dois pontos de vista. Esses são os dois primeiros princípios. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo significa, sempre que você estiver livre, quando estiver caminhando, ou suponha que você esteja no escritório, alguém chega e imediatamente você precisa ver que, no relativo ele é um cliente, e ele é também uma alma pura. Agora faça o seu trabalho, peça ao Xandi para fazer o trabalho dele. Você é o gerente, fale com ele, o que quer que seja, mas por dentro, digamos que às vezes um oficial do governo chega em sua casa. Você sente alguma coisa? E se alguém sem cargos chegasse na sua casa, haveria alguma diferença? Interiormente, você sente que ele é oficial. Eu tenho que lhe tratar com algum respeito. Eu tenho que ajudá-lo ou servi-lo com bons modos. Então aqui, você tem que manter a consciência. Ele é uma alma pura, como Dada Bhagwan. Ele é alma pura, como Mahavir Bhagwan. Ele é uma alma pura, como eu, você. Tem que estar consciente. Lentamente isso virá para você. Agna 3. Vyavastit Shakti rege o mundo. Vyavastit. Evidências científicas circunstanciais. Qualquer trabalho ou incidente isolado em nossa vida envolve uma série de fatores chamados de evidências científicas circunstanciais. O resultado final de ações combinadas de todas as evidências é chamado de Vyavastit. Quem é o fazedor? Esse conhecimento nós recebemos na cerimônia do Gnã. Você diz, eu sou o fazedor, que você pode fazer o que quer que seja. Suponha que você queira fazer uma xícara de chá. Você é capaz de preparar uma xícara de chá? O que me diz? Sim. Sim? Sim. Fácil, não é? Mas você precisa de saquinhos de chá, água, panela, leite. Tudo é necessário. Fogão. Então, individualmente, sem a ajuda de tudo isso, você será capaz de preparar uma xícara de chá? Sim. Sim? Sem a ajuda de coisa alguma? Sim, preciso do chá e dos diferentes ingredientes, mas no restante eu estou fazendo. Mas suponhamos que começamos a sentir dor nas costas, dor nas articulações ou algo assim, e não possamos nos levantar da cama. Então, como você poderia preparar? Não conseguiria. Sim, tantas evidências são necessárias. O corpo físico, a mente, a mão, a perna, o cérebro. E além disso, o fogão, o açúcar, a panela, o leite, o saquinho de chá. E o tempo também é necessário. O espaço também é necessário. Agora, nesse momento, você pode fazer? Pode imediatamente preparar uma xícara de chá? Isso não é possível. Uma cozinha também é necessária. Então, muitas coisas são necessárias. Então, nós estamos apenas fazendo o chá e dizendo, eu sou o fazedor.
Eu estou falando, eu estou fazendo, eu vim aqui, mas você está realmente vindo aqui com a ajuda da evidência? As evidências puxam para você para vir até aqui. Então nós acreditamos, eu sou o fazedor. Então o que quer que aconteça, são necessárias tantas evidências e nós dizemos, eu sou o fazedor. Este é o maior erro. Qualquer evidência que surgir será o resultado da evidência científica circunstancial. Se tudo der certo, ou se algo de bom acontecer, então precisamos entender que eu não sou o fazedor. O arquivo número 1 e a evidência científica circunstancial é que fizeram. Caso algo ruim aconteça, não devemos culpar ninguém. Isso também é o resultado das evidências científicas circunstanciais. E, realmente, o que quer que aconteça é o resultado do karma passado. Quaisquer que sejam as causas que você criou na vida passada, surgirão os efeitos um a um nesta vida. Assim como quando fazemos uma prova na escola, o professor nos dará o resultado após 20 dias. E não podemos fazer nada para mudar o resultado. O professor também dá o resultado de acordo com o que escrevemos na prova. Portanto, o que quer que tenhamos escrito é corrigido pelo professor e o resultado é dado. Exatamente desse jeito, Vyavastit Shakti. Todas as vezes que criamos causas do passado, Vyavastit Shakti, evidências científicas circunstanciais, dará o resultado nesta vida. Portanto, não podemos mudar o resultado, não podemos parar o resultado, não podemos controlar o resultado, mas nós podemos observar o resultado. Podemos saber e ver que o arquivo 1 está sofrendo. Que tipo de causas e que tipo de efeito ocorrem? Nós somos o que conhece e vê. Em resumo, nós não devemos culpar ninguém, porque qualquer efeito que venha a nós é resultado de nossas causas. Portanto, ninguém é responsável por aquilo que nós causamos. Portanto, qualquer que seja o efeito que vier, também não é responsabilidade de ninguém. Não devemos pôr culpa em ninguém. Precisamos apenas entender como o efeito provém das evidências científicas circunstanciais. Suponha que você terminou algum trabalho. Portanto, somente se as evidências ocorreram, é que você pode terminar o seu trabalho. Se faltarem evidências, então você não poderá concluí-lo. Portanto, você não deveria pôr a culpa em ninguém, dizendo que a culpa é sua, que não está me dando apoio, e é por isso que eu não posso terminar o meu trabalho. Ele não é o responsável. A evidência científica circunstancial é a responsável. Você precisa praticar esse terceiro princípio desse jeito. A evidência científica circunstancial é o fazedor. Em nosso idioma, Dada chama de Vyavastit Shakti. O que quer que tenha acontecido é correto, sempre correto, nunca incorreto. Você está dormindo, então quem o despertou? A evidência científica circunstancial. Quem que o faz ter fome? A evidência científica circunstancial. Quem fornece essa comida? A evidência científica circunstancial. Portanto, para cada estágio individual de nossa vida, o que quer que tenha acontecido, ninguém é o fazedor individual. O resultado é somente da evidência científica circunstancial. Então, aqui queremos manter dois tipos de consciência. Uma de que eu sou separado e que o Xandi é separado. E ao fazer, ele, o Xandi, é uma das evidências, entre todas as evidências científicas circunstanciais. Ninguém é o fazedor individual. Somente a evidência científica circunstancial é o fazedor. E qualquer pessoa interiormente é alma pura. Portanto, a alma não é de forma alguma fazedora. E as pessoas realmente não são 100% fazedoras. Entre tantas evidências, ele, Xandi, é uma das evidências. Portanto, se nossa visão estiver clara, se o nosso entendimento estiver claro, somente então que o nosso estado de ser o fazedor se dissolverá. Somente quando eu souber tudo é que eu posso deixar de ser o fazedor. E somente quando eu não for o fazedor é que eu não acumularei novo karma.
Então, devido à sua experiência, Dada nos deu a palavra de que a evidência científica circunstancial é quem faz, caso você perceba ou não. Mas se você aplicar essa palavra, você também poderá deixar de ser o fazedor, e você pode se manter no estado de alma pura. Alguém não está dando nenhum dinheiro, então você precisa entender que ele também está com problema de evidências circunstanciais. Ele não é o fazedor. Isso significa que nós temos que seguir os seus mandamentos. Então, isso dará o mesmo resultado à medida que ele está experienciando. Portanto, não queremos ver ninguém como sendo culpado. Queremos ver a todos com uma visão impecável. Veja, no relativo ele é impecável, no real ele também é impecável. E se você ver a culpa de alguém, isso é uma parte de carga, de karma. E se vemos todos como impecáveis, o seu karma se dissolverá. E devido à ignorância, se culparmos a qualquer pessoa, automaticamente nós nos sentimos infelizes por dentro. E se vemos todos como impecáveis, então nós sentiremos felicidade o tempo todo. Então isto é ciência. Isto é ciência espiritual. Quando nos casamos, já está decidido ou predestinado se este casamento irá durar por toda a vida? Nós não sabemos. Suponha que eu tenha... Ontem eu expliquei a vocês. Um copo na minha mão. Então eu sei que, se ele estiver caindo, eu tenho que salvar este copo até o último momento. Um esforço positivo para salvar o copo até o último momento. Então, se ele cair no chão e quebrar, só então eu posso dizer que o que aconteceu está correto. Caso contrário, se eu o descarto e depois digo, isso é Vyavasthit, isso não está correto. Eu não deveria descartá-lo, mas eu deveria protegê-lo até o último momento. Depois que quebrar, só então nós podemos dizer que o que aconteceu foi o resultado da evidência científica circunstancial. O que aconteceu foi o resultado do karma passado. Mas só aí, ao terminar, é que podemos dizer. Até então não podemos dizer que isso irá acontecer, que toda a vida está decidida. Aconteça o que acontecer, surgirão dois resultados, positivo ou negativo. Portanto, o nosso esforço é apenas para o resultado positivo, sem negatividade. Então, se isso acontecer, após tentarmos várias vezes e ainda assim não conseguirmos, e o copo se quebra, então aceitaremos o que aconteceu, como resultado do karma passado. Você entendeu? Sim. Jai Satchitananda. Jai Satchitananda. Agna 4. Encerre os arquivos com equanimidade. Settle all files with equanimity. As pessoas ou circunstâncias que encontramos em nossa vida são por causa de nossa própria conta kármica. Pujyadada Bhagwan deu a isso um nome especial, arquivo. Assim como, quando encerramos um arquivo no escritório por completo, ele não irá mais nos incomodar. Da mesma maneira, ao resolvermos situações, arquivos, em nossa vida com equanimidade, ou seja, sem nenhum apego ou ódio, o nosso karma será dissolvido deste modo e sentiremos a bem-aventurança interior. Ontem eu não consegui entender sobre os arquivos. O que são os arquivos, aqueles que estão na quarta Agna? Arquivo? Sim, arquivo. Esta é a quarta Agna. Você mesmo é alma pura. Na realidade, você é alma pura. E Urmi é a sua vizinha mais próxima, que é chamada de arquivo número 1. Nós estamos codificando os nomes. Dada codificou como arquivo número 1. Urmi é o seu arquivo 1. Agora, aqueles com quem você mantém relações íntimas, apego ou aversão, todos eles são as causas de tais relações. Então, agora, tente numerar de acordo com o seu apego e raiva. Então,
Agora, o arquivo número 2, eventualmente você não tem esse número 2. Os restantes, então, 3, 4, 5, todos esses são 6, 7, os seus parentes, sogros, irmão, irmã, filha, filho, nora, são todos os seus arquivos. Círculos de amigos onde você trabalha, eles também são seus arquivos. Então, agora esta quarta Agna diz para que você limpe todos esses arquivos mantendo equilíbrio interior, sem apego, sem aversão por ninguém, o mesmo para todos. Você deve ter o mesmo sentimento por todos, sem raiva, sem apego, sem rag, sem dvesh. Isto é chamado de Sambhav, que é o equilíbrio interior. Você deve ter equilíbrio. Muito obrigada. Equanimidade significa que, caso alguma comida esteja boa, você não se apega a ela. E caso a comida não esteja boa ou com gosto ruim, você não fique infeliz. Esse é um arquivo que quero resolver com equanimidade. Mantenha ambos iguais. Devido à ignorância, nós mantemos a doença de que eu sou o comedor. E é por isso que, se a comida estiver sem gosto, ficamos com raiva. E quem é o fazedor? Nós colocamos a culpa no outro. Ele não está preparando uma boa comida. E caso a comida esteja boa, o apreciaremos dizendo: "Oh, a comida está ótima. Você prepara uma boa comida." Deste modo, haverá apego. Não existe equanimidade em apego e raiva. Mas, se eu sei que não sou o comedor, sou aquele que conhece e vê, e qualquer coisa que acontecer será com o arquivo número 1, então eu posso manter a equanimidade. Isto é arquivo, e eu quero encerrar com a equanimidade. Caso a comida esteja saborosa ou não, nós manteremos o mesmo equilíbrio para ambas as evidências. Existem pessoas más ou boas, e nós queremos manter a mesma intenção com ambas. Não ter ódio pela pessoa má, nem ter apego pela pessoa boa. Se praticarmos as 5 Agnas, veremos automaticamente que a pessoa má está separada e a alma pura está separada. Assim, automaticamente haverá equanimidade. Caso a nossa opinião seja que ele é uma pessoa má, então automaticamente vamos começar a ter raiva daquela pessoa. Mas agora nós podemos ver que a pessoa má é separada da alma pura. O que quer que ele esteja fazendo de mal é uma descarga de karma dessa pessoa. É uma descarga de karma de vidas passadas. Por isso que hoje ele não é responsável pelo karma ruim. Então, se entendermos essa ciência, automaticamente a raiva, a vingança, a negatividade, tudo se dissolverá automaticamente. O quarto princípio são os arquivos. Você é alma pura, Xandi é o arquivo número 1. A esposa interiormente é alma pura e a pessoa que se conecta com ela por matrimônio é o arquivo de número 2. Os filhos são os arquivos número 3, 4, pai, mãe, 5, 6, sogro, sogra, 7, 8. Esses são os arquivos mais próximos. São os arquivos muito pegajosos, por quem temos mais apego. Então, esses são os arquivos. Às vezes, quando não gostamos de alguma pessoa, sentimos aversão, e isso também é um arquivo. Temos que entender, então, que esses são os meus arquivos e eu quero limpar todos os arquivos com equanimidade. Se temos crenças errôneas, não podemos ter equanimidade. Enquanto que, se tivermos o entendimento correto, o conhecimento correto, automaticamente isso resultará em equanimidade. Se alguém lhe machuca e você o vê como alma pura. Ele não me machucou, ele machucou a Xandi. A parte relativa dele é o fazedor e é o resultado da evidência científica circunstancial. Devido às minhas causas, ele é um dos instrumentos que está dando efeito. Eu sou alma pura. Portanto, se você praticar esses 5 princípios, automaticamente estará em equanimidade. Quando você estiver em equanimidade, não estará carregando nenhum novo karma. Devido ao Rag-Desh, apego e aversão, você estará criando karma. Então, esses são os princípios científicos. Se você os aplicar, automaticamente você não carregará karma. Portanto, veja que as pessoas do mundo não são arquivos, mas aqueles que quem temos apego são arquivos. E se você está comendo esta comida, também é um arquivo. Seu hábito de tomar chá também é um arquivo.
Gostos e aversões também são arquivos. Você diz, eu não quero essa natureza muito fria, eu quero um clima quente. Isso também é um arquivo para você. Então, sua roupa, tudo é arquivo. Mas por dentro, você deve manter em mente que este é um arquivo que quer encerrar. Então, anteriormente, o que estávamos fazendo? Adotando coisas boas, deixando coisas ruins. Agora, coisas ruins ou boas, más ações ou boas ações, nós queremos encerrar tudo. Nós queremos limpar. Não queremos nenhum apego a boas ações, nem aversão a más ações. Não queremos gostar ou desgostar. Nada positivo ou negativo. Você quer dissolver tudo e queremos obter o estágio absoluto da alma pura. Então, esse é o nosso objetivo final nesta vida. Eu quero experienciar a alma pura em sua totalidade e desejo encerrar todos os meus arquivos. E se houver alguns arquivos pegajosos, você tem que fazer Pratikramam para isso. Porque até chegarmos a esta vida, nós tivemos tanta negatividade ou positividade, ou opinião má ou boa de tantas pessoas. Então, todos e cada um, seu pai, sua mãe, abra aquele arquivo desde sua infância até hoje. Quais são as opiniões dadas ao pai? Quais são as negatividades? Quais são os erros que eu vi no meu pai? Você tem que limpar. Ele é alma pura. A sua parte relativa é devido a evidências circunstanciais. É uma conta kármica de Xandi. E eu não quero culpá-los. Vagarosamente, sente-se, faça introspecção e limpe o arquivo do seu pai. Depois pegue outro arquivo, o arquivo da mãe, da irmã, do irmão e da esposa. Devagar, devagar, temos que limpar nossos arquivos com toda e qualquer pessoa. Então, queremos limpar nossos arquivos e se você não possui nenhum arquivo, descubra quais são os erros em nossa mente, no intelecto, onde está o nosso apego, nossa raiva. Temos que fazer introspecção interna e precisamos limpar todos os erros, porque ninguém, nem uma única evidência ou uma única pessoa pode nos vincular. Apenas nossos erros e estupidez é devido a eles que estamos neste mundo. Agora, os seus enganos foram todos dissolvidos ontem no Gnana-Vidhi. Agora, você tem que limpar todos os outros erros. Se você praticar os 5 princípios, seus erros desaparecerão e você se sentirá livre, feliz interiormente, tudo isso. वचन काया पाइलो जानी समभावे निकाल करे जे शुद्धात्मा छु लक्ष्य अनुभव प्रतीति ना जाए रे शुद्धात्मा छु लक्ष्य अनुभव प्रतीति ना जाए रे ज्ञानानुअग्रम ज्ञानपूर्वक अज जगत कल्याणे भावे रे स्वदोष निहाळी निर्दोष थईने जग निर्दोषित वाळे रे. Agna 5. Crédito na conta da alma pura. As atividades espirituais que aumentam nossa consciência e nos ajudam a permanecer em Gnana serão creditadas na conta da alma pura. Alguns exemplos são assistir satsang ao vivo com o Pujya Deepak Bhai, fazer Samaiki e Pratikramam, ler os livros de Pujya Dada Bhagwan e assistir satsang na TV ou pela internet. Na quinta Agna, nós temos que praticar as 5 Agnas. Temos que fazer satsang, ler o Charanvidhi e ler os livros de Dada. Por que lemos os livros de Dada? Os livros do Dada Bhagwan? Praticamente, sempre que Dada Bhagwan dava satsang, as pessoas faziam perguntas e Dada Bhagwan lhes dava a resposta. Mas essas respostas eram como permanecer no estado de alma pura, como resolver nossos arquivos com equanimidade, como praticar as 5 Agnas, com máximas explicações sobre como permanecer no estado de alma pura. Aquela explicação era dada por Dada Bhagwan.
Portanto, se lermos esse livro, obteremos explicações práticas para os nossos problemas. Temos um entendimento sobre como manter a consciência da alma pura e como resolver nossos problemas terrenos com equanimidade. Esse Charan Vidhi também é útil porque no Charan Vidhi estamos pedindo força para permanecer no estado de alma pura, assim como estamos reverenciando nossa alma pura interior e queremos nos tornar com ela, nos fundirmos com a nossa alma pura interior. Nosso intelecto, o ego, se dissolverão e a consciência e a força do estado da alma pura aumentará ao praticar o Charan Vidhi. Tudo mencionado no Charan Vidhi é muito útil para o nosso progresso espiritual. Então, todos os dias, você tem que dispor de pelo menos meia hora, 1 hora, e ler palavras de Dada, ler o Charan Vidhi. E algo muito importante, pela manhã, nós temos que decidir, quero permanecer nas 5 Agnas, 5 princípios. Todos os dias, nós temos que decidir, quero praticar as 5 Agnas. E antes de dormir, faça novamente a meditação. Eu sou alma pura, eu sou alma pura. Dentro de 10 minutos, 15 minutos ou meia hora, o sono automaticamente chegará. O arquivo 1 dorme e você estará no estado de consciência da alma pura. A força dessa consciência poderosa aumentará desde a manhã até a noite, ao usarmos essas 5 Agnas. Antes de dormir, faça a meditação da alma pura. Novamente pela manhã, decida, quero permanecer nas 5 Agnas. Pratique as 5 Agnas. Participe de satsangs locais. Participe de satsangs pelo Zoom. Você pode participar de satsangs pelo vídeo. Isso será útil para o seu progresso. E também você pode participar de programas na Índia, em Simandhar City. Isso será útil para você, para o seu progresso espiritual. Ok, eu tinha a sensação de que eu não poderia colocar tudo isso aqui em prática na minha vida diária. Eu moro sozinha, só com meu cachorro. Você pode participar de satsang no Zoom. Todo dia, pelo menos por meia hora, 1 hora, eles estão fazendo satsang no Zoom, onde você pode se conectar com a satsang no Zoom e desfrutar dessa satsang. E você pode fazer isso durante qualquer outra atividade que você estiver fazendo. Quando você for dar um passeio, veja todos como uma alma pura. Com o cachorro também, você tem que ver a alma pura dele. Quando você for à casa de idosos, veja-os como alma pura por dentro. E qualquer arquivo que você precise terminar, termine com equanimidade. E mais uma coisa, você pode participar da satsang no Zoom todos os dias pela manhã. Eles fazem vídeo ou satsang, basta obter informações de quando eles estão tendo satsang e conecte-se através da internet na satsang do Zoom. Você entendeu? Ok, obrigada. Esta é a família de Dada. Então agora você não está sozinha. Você está com a família de Dada. Portanto, você está se juntando à nossa família. Sim, eu tenho o mesmo sentimento. Muito obrigada. Eu escrevi esta pergunta ontem de manhã, antes do Gnana Vidhi. Então, eu acho que já está respondida pelo que você nos contou esta manhã. Minha pergunta era, como evitar que voltemos aos velhos hábitos quando voltarmos para casa depois deste fim de semana? Eu acho que nós podemos com as 5 Agnas, né? Então, obrigada. Sua resposta está correta. Usar as 5 Agnas, assim como participar dos programas de satsang, ajuda ao vivo está lá, com satsang nos fins de semana, satsang no Zoom. Então esteja em contato com essas satsangs. Assim como quando compramos uma máquina nova e se acontece algo, verificamos o manual. O que está errado? Por que isso está acontecendo? Por que esse sinal vermelho está acendendo?
Então nós verificaremos no manual. Deste modo, os livros de Dada são como o manual. Se algo acontece, temos que estudar e encontrar uma solução e estar em contato com o satsang. Ok, obrigada. E todos os dias nós temos que decidir que eu quero praticar e permanecer nas 5 ágnas. E antes de dormir, durante apenas 10 a 15 minutos, verifique, quando eu que deixei de estar nas minhas 5 ágnas, eu não vi alma pura em quem? A quem eu não tratei como um arquivo? Quando eu vi alguém como sendo fazedor? Portanto, descubra a falha e corrija, praticando as 5 ágnas. Isso irá ajudá-lo. Lentamente, lentamente, a sua consciência aumentará. A experiência da alma pura aumentará. E em seguida, virá uma condição estável. Fique livre de todas as coisas relativas todo o tempo e permaneça no estado de alma pura. Obrigada. Deepak Bhai, quero saber qual a importância do Charan Vidhi e por que precisamos praticar o Charan Vidhi todos os dias? Devemos fazer o Charan Vidhi todos os dias, porque no Gnana Vidhi, o que alcançamos é a realização da alma pura. Mas isso é apenas em crença. Isso nos ajuda na nossa consciência da alma pura. Da crença, nós temos que chegar à consciência. E a partir da consciência, alcançaremos a experiência. Por isso que nós queremos ter a consciência da alma pura o tempo todo. Ter a consciência de permanecer nos 5 princípios. Portanto, esse Charan Vidhi ajuda em tudo. No Charan Vidhi, estamos fazendo preces à nossa alma pura, com todas as suas propriedades e como mantermos separação da mente, fala e corpo, e como devemos permanecer em nossa alma pura. No Gnana Vidhi, plantamos a semente de alma pura. Agora, os 5 princípios são a proteção da alma pura como se fosse um fertilizante. E há tantas frases que nossa visão chega ao estágio absoluto da alma pura. Portanto, é muito importante, temos que fazer o Charan Vidhi. Isso é necessário. Vidhi significa que temos que fazer. Isso é necessário. Por que estamos comendo todos os dias? Por que tomamos o café da manhã? Isso é para a parte relativa. E esse Charan Vidhi é um alimento para a parte real. É muito importante fazer todos os dias. Dada Bhagwan diz que se você tiver tempo, você faz 2, 3 ou 10 vezes. A qualquer momento você pode fazê-lo. Antes do banho, depois do banho ou após as refeições, sempre que estiver livre. Mas a sua concentração deve estar presente. Ela deve ser contínua, não em intervalos, 2 ou 3 estágios, sem nenhum distúrbio do chitta. Você pode fazer com total concentração e dizer um pouco alto para você manter a sua concentração durante todo o Charan Vidhi. Só assim você obterá todos os benefícios do Charan Vidhi. Experiência. Antes de ir para a cama? Não por coincidência, eu tenho certeza. Eu parei de ler o Charan Vidhi. E não completamente, mas você sabe, eu fiquei com preguiça. Eu não estava realmente comprometida como eu estava no início, porque eu não tinha mais aquele entusiasmo e a vida estava me sufocando de novo. Então eu decidi abrir o Charan Vidhi novamente e notei que o Charan Vidhi me importava e quanto mais eu fazia, mais gostava de fazê-lo. Foi muito profundo, não como se fosse uma trovoada, foi realmente sutil, mas eu tenho certeza de que tenho muitos anos de trabalho pela frente. Mas é a primeira vez que eu realmente sinto que algo é autêntico, muito real e absolutamente sem nenhuma agenda, nada para se assustar. É muito amoroso e é um sentimento muito parecido com o aconchego do lar. É assim como eu me sinto. Para mim, ele é bem profundo. Por favor, explique o significado de Dada Bhagwan assim Jai Jaikara e qual é a maneira correta de recitá-lo?
Esta é realmente uma prece somente para a alma pura dentro de nós. Dada Bhagwan significa alma pura iluminada dentro do A.M. Patel. Então, estamos fazendo preces para a mesma alma pura dentro de nós, porque nós apenas chegamos ao estado intermediário de manejar que eu sou alma pura. Nós queremos alcançar o estado completo da alma pura, orando por Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim. Então, Dada Bhagwan significa alma pura dentro de nós, e quando fazemos essa prece, Dada Bhagwan assim J.J. Karho, esse momento estaremos visualizando cada palavra, com a intenção de que o nosso Chit se torne cada vez mais puro e que possa se fundir com nossa alma pura, do mesmo modo que estamos fazendo preces para a alma pura iluminada. Assim, a nossa energia, o nosso conhecimento, a nossa visão e a nossa bem-aventurança, tudo isso nos será revelado. Assim, todas as nossas energias da alma pura e as propriedades da alma pura nos será revelado ao orarmos Dada Bhagwan Nasim J.J. Karho. Pratikraman. O comportamento com qualquer pessoa quando ninguém é ferido por nós é chamado de Kraman. Se alguém é ferido por nossa mente, corpo ou fala, consciente ou inconsciente, isso é chamado de Atikraman. Para nos libertarmos das falhas do Atikraman, devemos nos arrepender de todo o coração e pedir desculpas a uma pura interior da pessoa que foi ferida por nós. Isso é chamado de Pratikraman, ou seja, para nos redimirmos das nossas próprias falhas. Uma parte muito importante, queremos limpar todos os arquivos. Se machucamos alguém, ele pode se vingar. E isso é uma prisão de karma que nós temos que terminar na próxima vida, e não queremos continuar nosso ciclo de vida nesta terra. Nós queremos terminar todo o karma e queremos alcançar moksha final, a salvação. Então, nós temos que limpar todos os arquivos, não necessariamente em apenas um dia, devagar, devagar, devagar. Mas você deve ter em mente, eu quero limpar esse arquivo e eu quero limpá-lo. E dificilmente existem apenas 3, 4, 5, 8, 10 arquivos. Em nossa vida diária, temos que verificar de manhã à noite, nós temos que verificar se alguém se feriu ao manter conexão comigo. Alguém pode se machucar ou não. Se ele se machuca, então temos que fazer Pratikraman para isso. Então, todos os dias, temos que checar e de quem é o erro. Nós devemos checar. Se machuquei alguém, isto é 100% meu erro. Então, manteremos a consciência de que eu sou alma pura, a Shandi cometeu esse erro e pediu a Shandi para praticar Pratikraman. E ao fazermos Pratikraman, todos os nossos erros não desaparecerão completamente de uma só vez. Apenas uma camada do nosso erro desaparecerá. Digamos que o mesmo erro se repita novamente após algum tempo. Então nós teremos que fazer Pratikraman pela segunda vez. Isso quer dizer que você é alma pura e que a Shandi é quem tem que fazer o Pratikraman lentamente pela segunda vez, terceira vez e quarta. Suponhamos que algum erro tenha 50 camadas, então teremos que fazer Pratikraman 50 vezes. Alguns erros têm apenas 5 camadas, então ao fazer Pratikraman 5 vezes, ele desaparecerá completamente. Então, marido e mulher, com 50 mil camadas, levará mais tempo para limpar nossos arquivos. आत्मानो आनंद के विसुंदर थई अमारी दशा दादा भगवाननी वर्षे अद्भुत कृपा भाग्य चिंता बधी भाग्य दुखड़ा बधा Eu tenho uma pergunta sobre as 5 agnas. E o que eu acho é que às vezes eu me confundo com a palavra prática, com as 5 agnas.
Porque antes do Gnavidi, o meu entendimento de prática, ou como eu estava entendendo, era que Christine estava praticando alguma coisa, que o arquivo número 1 estava fazendo alguma coisa. Ou vejo que o arquivo número 1 está tentando fazer as 5 ágnas. E isso parece ser um esforço fatal, que não funciona. Talvez eu apenas tenha me apegado nessa palavra e minha compreensão anterior da palavra prática. Então, você poderia esclarecer aqui o que a prática das 5 ágnas realmente significa, porque é obviamente diferente de outras práticas. Sim, veja que na prática anterior nós precisávamos de alguns instrumentos, algumas evidências. Aqui não se requer nenhuma evidência, somente a consciência. Você precisa apenas decidir que eu quero permanecer nos 5 princípios e eu quero manter a consciência, seja o que for que Christine esteja fazendo. Este é o arquivo de número 1. O que é que ele estiver fazendo, ele é uma das evidências científicas circunstanciais. Este é o relativo, eu sou o real. Então isso é a consciência, portanto, praticar significa praticar para ter a consciência. Então você tem que decidir que eu quero me manter, quero seguir esses princípios. Mas esses princípios não requerem nenhuma outras evidências. Ela requer apenas compreensão. O que é o relativo? O que é o real? O que é o arquivo? E quem sou eu? Isso é apenas entendimento. Então, pela compreensão, temos que manter essa compreensão, ter a consciência dessa compreensão. Quer dizer que praticar significa que você precisa apenas entender como isso é separado, como eu tenho que permanecer na alma pura, como devo permanecer como que conhece e vê. Você tem que entender isso. Nesta satsang, não estamos dando nenhuma explicação para o fazedor, como fazer ou fazendo qualquer coisa. Estamos lhe dando somente o entendimento. Como se manter separado, como ver suas próprias faltas, como fazer pratikamana. Mas esses são apenas entendimentos. Quais são os erros? Se você sabe, então somente você pode sair desses erros. E essa é a única visão dada a você. Experiência. Olá, eu sou Roberto Chiniashik, sou médico, psiquiatra, escritor, já escrevi 28 livros que já venderam mais de 9 milhões pelo mundo inteiro. Tenho algumas empresas e acho que alguns de vocês já participaram das minhas palestras, dos meus eventos. Acho que tudo que uma pessoa pensa assim, vou ter de sucesso, eu já tinha antes de conhecer o Akran. Tinha um ótimo casamento com a Cláudia, 5 filhos. Mas no meio dessa correria, no meio desse sucesso, alguma coisa estava faltando, alguma coisa muito especial, que era paz de espírito. Sabe assim, aquele encontro com a alma. E eu participei do Gnavidi em Mumbai, fazem 3 anos. E foi uma experiência para mim assim transformadora, uma experiência muito, muito poderosa. Eu já tinha estado com alguns mestres, eu já tinha escutado aquela frase, eu não sou um corpo com uma alma, eu sou uma alma com um corpo. Mas no Gnavidi, pela primeira vez, eu tive essa sensação. A sensação assim clara de separação do que é o Roberto Chiniashik e o que é a alma pura. Aquela experiência, ela me abriu assim a consciência. Eu pude olhar assim o Roberto fazendo palestras, o Roberto escrevendo livros, o Roberto administrando empresa e a alma pura. No Gnavidi, assim como você, eu aprendi os 5 ágnas. E também os 5 ágnas para mim fizeram um sentido muito forte, muito impressionante. Eu saí de lá com a sensação assim de leveza, de pureza. E foi muito interessante, porque eu fiz o Gnavidi, terminei 10, 11 da noite, fui para o aeroporto, entrei num avião às 3 da manhã e vim para o Brasil com aquela sensação. Eu vim flutuando dentro do avião. Aquela sensação de, meu Deus, quanto que existe de grande, de poderoso na vida. Quando eu cheguei em São Paulo, depois de uma temporada na Índia,
vieram aquele monte de solicitações, palestras, reuniões, livros, artigos, vídeos. E eu me dei conta que se eu não fizesse algo muito forte, aquele conhecimento poderia ser perdido. E eu foquei nos 5 Agnas. E eu, inclusive, criei para mim uma rotina. Todo dia eu procuro, logo cedo, escrever de novo os 5 Agnas, sabe? Para me lembrar, para me mostrar consciente do que são esses 5 Agnas, como que é viver esses 5 Agnas. E para mim é forte essa experiência dessa jornada de conhecimento, porque chegam os convites para eu entrar nas reações do ego, do poder. E os 5 Agnas me lembram, Roberto, existe um outro jeito de viver. Isso está fazendo uma transformação profunda na minha vida. Então, meu convite para você é, você acabou de participar do Gnana Vidi, acabou de ter a experiência de você e da alma pura, acabou de conhecer os 5 Agnas, agora é trabalhar nessa jornada do conhecimento, da compreensão, para que você tenha muito claro o que são essas coisinhas da vida que muitas vezes a gente fica brigando por um pedacinho de vidro, enquanto aqui do lado existem os tesouros profundos, maravilhosos, que nos levam a uma felicidade permanente. Esse é meu convite para você, para que a gente possa ter uma outra dimensão da vida. Jai Satchitananda.